Boa noite, é uma alegria estarmos aqui pela página do Facebook da Casa Espírita Maria de Nazaré, nesta quinta-feira, ocasião em que estamos incumbidos de fazer uma pequena, breve abordagem de 3 obras da doutrina espírita, quer sejam Fonte Viva, ditada pelo Espírito Emmanuel a Francisco Cândido Xavier, o Evangelho segundo o Espiritismo e, por fim, o Livro dos Espíritos. Bem-vindos todos que estão a nos acompanhar neste momento. E antes de iniciarmos a atividade de hoje, João Firmino e eu gostaria de informar que no próximo dia 16 de janeiro, sem ser este sábado, no outro, teremos a nossa campanha de Fraternidade Alta de Souza, ocasião em que arrecadamos donativos, mantimentos, roupas, calçados, produtos de higiene, de limpeza para as famílias cadastradas em nossa casa espírita. Então, marquem aí, dia 16 de janeiro, sábado, entre 15 e 16h30, a casa estará com os portões abertos e teremos 2 trabalhadores da casa, provavelmente João Firmino e a Vita, e que receberão esses donativos. Esperamos vocês, é muito importante para as famílias que neste período de pandemia em que os casos aumentaram, está difícil, não é? Então, seria muito importante receber aquilo que vocês puderem e quiserem nos trazer gratidão profunda. Vamos então agora iniciarmos a nossa atividade desta noite e assim, juntos, conectados à equipe espiritual da Casa Espírita Maria de Nazaré, unamos os nossos sentimentos e pensamentos, fazendo a prece que Jesus, Mestre, Irmão Maior, nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja e assim será, graças a Deus e graças a Jesus, nosso Mestre. Amigos, vamos então à leitura da lição de número 159 do livro Fonte Viva, cujo título é não é a 159 não, enganei-me, é o número 158, Na ausência do amor. Mas aquele que aborrece a seu irmão está em trevas, e anda em trevas, e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. João, capítulo 2, versículo 11. Se não sabes cultivar a verdadeira fraternidade, serás atacado fatalmente pelo pessimismo, tanto quanto a terra seca sofrerá o acúmulo de pó. Tudo incomoda àquele que se recolhe à intransigência. Os companheiros que fogem às tarefas do amor são profundamente tristes pelo fel de intolerância com que se alimentam. Convidados ao esforço de equipe, asseveram que os homens respiram em bancarrota moral. Trazidos ao culto da fé, supõem reconhecer em toda parte a maldade e a desilusão. Chamados à caridade, consideram-nos irmãos de sofrimento inimigos prováveis, afastando-se irritadiços. Impelidos a essa
ou aquela manifestação de contentamento, recuam, desencantados, crendo surpreender maldade e lama nas menores exteriorizações de beleza festiva. Caminham no mundo entre a amargura e a desconfiança. Não há carinho que lhes baste. Vampirizam criaturas por onde estagiam, chorando, reclamando, lamentando. Não possuem rumo certo, declaram-se expulsos da sociedade e da família. É que, incapazes do amor ao próximo, jornadeiam pela terra sob o pesado nevoeiro do egoísmo que nos detém tão somente no círculo estreito de nossas necessidades, sem qualquer expressão de respeito para com as necessidades alheias. Afirmam-se incompreendidos porque não desejam compreender. Ausentes do amor, ressecam a máquina da vida, perdendo a visão espiritual. Impermeáveis ao bem, fazem-se representantes do mal. Se o pessimismo começa a beirar-se de teu espírito, recolhe-te à oração e pede ao Senhor te multiplique as forças na resistência ante o assalto das trevas. Aprendamos a viver com todos, tolerando para que sejamos tolerados, ajudando para que sejamos ajudados, e o amor nos fará viver prestimosos e otimistas no clima luminoso em que a luta e o trabalho são bênçãos de esperança. Belíssima lição que Emmanuel nos traz com o título Na ausência do amor. E que no início da lição temos uns versinhos, uns versículos em que temos palavras de Jesus falando-nos daquele que aborrece seu irmão, que está nas trevas e anda em trevas, não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Então Jesus nos adverte nesse versículo que aquele que não sabe amar, que não tem esse sentimento sublime em seu coração, anda perdido. Por quê? Porque sem amor, as trevas nos cegam a visão física e a visão, com mais propriedade, a visão espiritual. A tristeza, o pessimismo se apoderam de nós. Então, o amor, na verdade, é um antídoto capaz de nos trazer otimismo, alegria, confiança, esperança no porvir. Paulo, o grande apóstolo dos gentios, em sua primeira epístola aos Coríntios, diz que ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor eu seria como o metal que soa, que tine, e o sino que soa. Então, sem amor, podemos falar a língua dos anjos, podemos ter todo o conhecimento que se pode ter na terra, mas sem amor, não há sentimento, não há vida palpável. E mais, Paulo vai adiante e diz que, ainda que ofereça meu corpo para ser queimado, sem amor, isso de nada me aproveitaria. Então, como o amor é fundamental em nossas vidas. Mas há muitos irmãos que jornadeiam pela terra sem sentir em seu peito, em seu coração, este sentimento por excelência, este sentimento tão sublime. Num dado momento, Emmanuel nos diz que perdemos a visão espiritual, a conexão com os nossos benfeitores. Porque nós sabemos, cada um de nós encarnado no planeta Terra
tem um mentor amigo, um espírito necessariamente mais evoluído, intelectual e moralmente do que nós, pois eles nos guiam. Mas, se não temos amor em nossos corações, somos surdos para os conselhos que os mentores, que os benfeitores insistem amorosamente em nos dar. Mas, para aqueles que não sentem amor no coração, haveria uma saída? O que fazer quando somos indiferentes, quando não nos enternecemos diante do sofrimento alheio, quando não sentimos as fibras dos nossos corações se confrangerem diante da dor do nosso próximo? Eu diria que o primeiro exercício seria o exercício da gratidão. Pois que aquele que não tem amor no coração é ingrato, não reconhece as benesses divinas, não reconhece os esforços que irmãos que lutam ao seu lado exercitam a seu favor. A gratidão, outro dia, eu assistindo a uma reportagem, achei bem interessante porque a terapeuta disse que gratidão não é tão somente um sentimento de agradecimento, é muito mais que isso. Porque agradecimento eu posso retribuir. Se alguém me dá um presente, eu posso retribuir com outro presente. Mas ela disse que a gratidão é gratidão pela vida e não podemos retribuir a nossa vida, porque a vida nos foi concedida pelo Pai, por nosso Pai Celestial, e nós não podemos retribuir. É esta gratidão que nos toma inteiramente a nossa mente, o nosso coração. É um exercício que deve ser tentado por aqueles que são indiferentes e que se fazem, no dizer de Emmanuel, representantes do mal na terra. Um outro exercício necessário é começarmos a fazermos o bem, ainda que a contragosto, ainda que não querendo fazer, mas vamos fazer o bem, sem alarde, sem contar para ninguém. E de tanto repetir essas ações, nós vamos, pouco a pouco, sentindo a naturalidade do amor a se apoderar de nossas mentes e corações. Sem amor é impossível viver. As pessoas que não sentem amor no seu coração são pessimistas, desiludidas, tristes, infinitamente tristes. Mas nós não precisamos passar assim pela terra. Podemos ter o coração alegre, podemos ter o coração esperançoso. É só praticarmos a fraternidade, a solidariedade, a união. E enfim, meus irmãos, esses foram meus breves comentários e eu vou então agora, dando continuidade à proposta da quinta-feira, que é o estudo breve de 3 obras, ler para vocês um pequenino trecho de O Evangelho segundo o Espiritismo, contido no capítulo 3. Há muitas moradas na casa de meu Pai, disse-nos Jesus. E o item que nós abordaremos hoje e que o João Firmino fará os comentários é este: diferentes estados da alma na erraticidade. Lembrando que a erraticidade é o período que vai do desencarne até o próximo reencarne. É este período em que não estamos mais encarnados, estamos na erraticidade. A casa do Pai é o universo
universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito, oferecendo aos espíritos desencarnados estações apropriadas ao seu adiantamento. Independentemente da diversidade dos mundos, essas palavras podem também ser interpretadas pelo estado feliz ou infeliz dos espíritos, na erraticidade, conforme for ele mais ou menos puro e liberto das atrações materiais, o meio em que estiver, o aspecto das coisas, as sensações que experimentar, as percepções que possuir, tudo isso varia ao infinito, enquanto uns, por exemplo, não podem afastar-se do meio em que vieram, outros se elevam e percorrem o espaço e os mundos. Enquanto os espíritos culpados erram nas trevas, os felizes gozam de uma luz resplandecente e do sublime espetáculo do infinito. Enquanto, enfim, o malvado, cheio de remorsos e pesares, frequentemente só, sem consolações, separado dos objetos da sua afeição, geme sob a opressão dos sofrimentos morais, o justo, junto aos que ama, goza de uma indizível felicidade. Essas também são, portanto, diferentes moradas, embora não localizadas nem circunscritas. Agora eu vou passar a palavra para o João, que nos falará deste tema, diferentes estados da alma na erraticidade. Amados irmãos, queridos irmãos, boa noite, muita paz, muita luz em nossos corações. Mais uma vez estamos juntos pela fala que a tecnologia nos propõe estarmos ligados através dessas lives. E hoje, eu e a Vânia estamos aqui a conversarmos com todos vocês que estão sintonizados conosco, falando da doutrina espírita, o Consolador que Jesus nos prometeu. E nós vamos falar da erraticidade, né? Os diferentes estados de espíritos na erraticidade. A erraticidade não é um local circunscrito, uma região, como podemos dizer assim, que fosse uma penitenciária que os espíritos errantes seriam mandados para lá e iam sofrer as consequências de suas faltas, de seus erros, até uma oportunidade futura de reencarnar. Não, é uma região que está interligada com o nosso planeta e com outros planetas também semelhantes à Terra. E é diríamos assim, é uma qualificação de muitos espíritos que ainda não atingiram uma evolução mais ou menos para ter um autodomínio do bem, do amor, de consciência em si. Então são espíritos que estão sofrendo consequências de erros cometidos, sabem que precisam até reencarnar, muitos deles sabem, mas não basta apenas saber, é preciso ter uma permissão das autoridades superiores, que são as autoridades responsáveis pelos projetos reencarnacionistas. Enquanto isso não acontece, esses espíritos ficam, né, em regiões específicas semelhantes ao seu estado, ao seu nível de consciência, então sofrendo consequências, sofrendo a pujante dor de um remorso, às vezes por
faltas cometidas e esperando uma ajuda maior. E são outros espíritos que estão nessa mesma faixa, já têm um autodomínio, um consciente que fala, eu diria, mais alto no seu interior, na sua mente, aguardam uma oportunidade reencarnacionista, mas ainda estão propensos a receber uma permissão, reencarna, mas estão sujeitos a falhas, a erros. Muitos assumem compromissos sérios com a espiritualidade superior, com as autoridades maiores, de reencarnar, realizar isso, aquilo, trabalhar no bem, fazer por onde sair desse estado de erraticidade e dar passos longos, convictos, para o progresso, para a evolução individual e espiritual, da qual nós somos responsáveis por esta evolução e estamos fadados à evolução. Cada um vai evoluir de acordo com o aproveitamento que fazem das oportunidades de estar encarnado, aproveitar as oportunidades surgidas para o progresso, para o bem, para evoluir, ou muitos às vezes fazem o inverso, vão sofrer as consequências, vão permanecer nesse estado de erraticidade, às vezes por várias existências, porque são chamados espíritos repetentes, né? Nós estamos no planeta Terra, que é tido como uma escola, então tem muitos espíritos aqui que acabam repetindo de ano por várias vezes. Encarna, vive uma temporada, não, às vezes, cometem grandes erros, mas também não evolui. Permanece num estado mais ou menos semelhante. Então, esses vão ficando num patamar horizontal, mas ainda pertencentes a esta chamada erraticidade. Outros aproveitam um pouco melhor, vá galgando, às vezes, alguns níveis lentos, mas dentro de uma faixa um pouco superior, mas ainda sujeito a falhas, a erros. Então são espíritos que também estão ligados a esta erraticidade, este estado onde a consciência de culpa, de fragilidade, de insegurança, de medo, de maldade está ainda muito presente, oscila, né? Nós mesmos que estamos encarnados, hoje, nós, espíritas, já temos uma consciência mais, eu diria assim, um pouco mais elevada. Sabemos que estamos ainda num mundo de expiações e provas, estamos sujeitos a falhas ainda, porque estamos pertencentes a esta erraticidade, que é o planeta Terra e essa energia, esta região, esse foco de espíritos que habita e envolve todo o planeta. Aí a gente fala fora do planeta Terra, nas regiões da erraticidade. Mas são regiões que estão ainda autodominadas pela energia do planeta. Muitos espíritos simplesmente estão fora do corpo físico, mas o seu nível mental, a sua capacidade evolutiva, as suas conquistas, ainda é muito relativa. Estão ali, entre o positivo e o negativo. Podem errar, estão sofrendo, querem melhorar, precisam melhorar, vão melhorar, mas estão ainda nesse nível de indecisão, de autorreflexão, de incapacidade de
dá um salto maior e gradativamente alguns vão reencarnando e vão aproveitando de uma maneira mais eficiente as oportunidades reencarnacionistas. Aí eu costumo dizer que esses que acontece um aproveitamento, que realizam um aproveitamento maior, ele consegue alçar um voo, vamos dizer assim, um alcance quase que vertical, né, para a sua evolução. Com uma reencarnação, duas, que tenha um aproveitamento melhor, ele vai galgar um posto bem mais alto na sua escala evolutiva. Agora tem muitos que reencarnam e não sai desse nível da erraticidade, ele fica quase que horizontal. Reencarna e vai permanecendo nesse estado de erraticidade, onde o medo fala mais alto, a ignorância fala mais alto, o desamor fala mais alto, o sofrimento está sempre presente na intimidade desses espíritos. Então, esses vão permanecendo aí nesse quase que horizontal, caminhando, buscando a escala evolutiva, mas com mais lentidão. Estes, para atingir um pico mais elevado na sua escala, vão demorar várias reencarnações, porque o aproveitamento é pequeno, é mínimo. Às vezes alguns espíritos já saem desse estado da erraticidade com uma encarnação, duas, ele dá uma guinada evolutiva. Mas isso faz parte da evolução. Se nós olharmos aqui no nosso planeta, entre os encarnados, nós temos todos os níveis de espíritos. Temos espíritos que são inteligentíssimos, amorosos, altamente caritativos, faz o bem pelo prazer de fazer o bem, realizam trabalho social, ajudam, faz caridade, faz campanha de fraternidade em Alta de Souza, distribui cesta básica, visita os hospitais, administram, não é, asilos, creches, etc. São espíritos que, mesmo pertencente ainda a esse nível de erraticidade, porque ainda é o nosso planeta, todos nós que estamos aqui, e somos espíritos que pertencemos a esse estado de erraticidade, e os níveis oscilam. E então tem outros que já têm um nível de consciência um pouco mais baixo, mais pesado, são mais propícios a se revoltar, a liderar movimentos revolucionários, a tomar partido, né, de líderes negativos. Por qualquer coisinha eles estão explodindo, estão se exaltando. Então são muitos os espíritos que estão conosco no planeta Terra, encarnados e desencarnados, que são os espíritos desse nível, desse estado de erraticidade, onde muitos ainda sofrem muito, outros sofrem menos, mas todos os espíritos do planeta Terra fazem parte desta grande colônia de espíritos da erraticidade que estamos abordando na oportunidade. O tempo é limitado, é pequeno, e ainda temos, acho que uma pergunta do Livro dos Espíritos. Eu vou ficando por aqui. Que Deus abençoe a todos nós. Uma boa noite a todos. Até a próxima oportunidade. Agora eu passo a palavra para a Vânia, que ainda vai dar para falar para todos nós acerca de uma pergunta do Livro dos Espíritos e fazer o encerramento de nossa live de hoje. Então, meus amigos, vamos à questão do Livro dos Espíritos. Lembrando que nós estamos fazendo esse estudo sistematizado e na sequência. Quando nós iniciamos lá o ano passado,
a gente vem vindo na sequência. E hoje nós vamos abordar a questão 577. Kardec indaga: quando um homem faz uma coisa útil, é sempre em virtude de uma missão anterior e predestinada, ou pode receber uma missão não prevista? Então, Kardec está perguntando que quando alguém faz algo útil, uma invenção, algo que faz avançar a humanidade, traz vantagens, benefícios. Então ele pergunta se ele já é uma missão que lhe foi predestinada lá no plano espiritual, em seu programa reencarnatório. Será que tudo já está definido? Ele teria que fazer essa invenção, trazer esse benefício para a humanidade? E os espíritos superiores vão responder da seguinte forma: tudo que um homem faz não é consequência de uma missão predestinada. Quer dizer, tudo, não é? Algumas coisas estão já planejadas. Ele é frequentemente o instrumento de que um espírito se serve para fazer executar alguma coisa que considere útil. Por exemplo, um espírito julga que seria bom escrever um livro, que ele escreveria se estivesse encarnado. Procura o escritor mais apto a compreender o seu pensamento e a executá-lo. Dá-lhe então a ideia e o dirige na execução. Assim, este homem não veio à Terra, o encarnado, não veio à Terra com a missão de fazer a obra. Acontece o mesmo com alguns trabalhos de arte e com as descobertas. Deve-se dizer ainda que durante o sono do corpo, o espírito encarnado comunica-se diretamente com o espírito errante, ou seja, o autor espiritual, e que se entendem sobre a execução. Então, essa questão é interessante, e se nos fala que se está tudo predestinado. O que os espíritos respondem é que normalmente, e nós já sabemos daquela questão do Livro dos Espíritos, que perguntam se os espíritos interferem na nossa vida. Sim, interferem, e muitas vezes são eles que nos dirigem, é a resposta dos espíritos superiores. Então, nem sempre a pessoa veio com uma missão. Então, no exemplo dado, tem um espírito que desejaria escrever um livro. Então, o que ele faz? Ele vai buscar pessoas que tenham tendência a escrever, vai buscar um escritor, mas provavelmente alguém que tenha essa ligação mediúnica e que esteja apto a receber. Não é qualquer escritor. Então, eu daria um exemplo. Imaginemos que tivesse que ser tocada uma sinfonia. Aí vai lá no médium, o médium é como se fosse um apito. Vamos imaginar uma sinfonia tocada pelo apito. Não tem condições. Aí vão buscar um pouquinho melhor. Aquele ali já usa uma corneta, tá melhor que um apito, mas não tem ainda condições de se passar uma sinfonia. Então, aquele é violão, opa, aquele toca violino. Então, o homem se coloca, o homem encarnado, o ser humano encarnado, na condição de instrumento. Porque, vejamos, espíritos superiores e missionários são raríssimos. Na mais das vezes, o que ocorre é isso, é um intercâmbio do plano espiritual com o plano físico. E aqueles que estiverem em sintonia, na frequência, vão receber e possuem o seu livre-arbítrio. Se o desejarem, farão esta obra. Se tiverem amor em seu coração, estarão além dos seus talentos naturais para realizar aquela tarefa. Se tiverem amor no coração, estarão aptos a realizá-la. Queridos amigos, essas foram as nossas considerações, minhas e do João. Então, estamos encerrando a nossa live e desejando a todos um excelente final de quinta-feira. Vamos juntos, então, fazer a nossa oração a Maria Santíssima, Mãe de Jesus? Pois que a nossa casa é a Casa Espírita Maria de Nazaré. É uma singela homenagem que fazemos a ela. Então, vamos fechando os nossos olhos físicos, materiais,
e nos ligando à equipe espiritual da Casa Espírita Maria de Nazaré, para fazermos a prece a ela carinhosamente endereçada. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os seus filhos, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja e assim será, graças a Deus. Queridos amigos, fiquem conosco todos os dias, às 18 horas, nós temos as nossas lives pela página do Facebook da Casa Espírita Maria de Nazaré, localizada no município de Poá. Todos os dias às 18. E depois, essa live ela é convertida para o YouTube. E se vocês puderem nos auxiliar, vão lá, deem o seu like para ajudar a impulsionar o nosso canal. Assim, podemos levar os princípios, os valores da doutrina espírita a muito mais corações. Queridos amigos, um abraço fraterno e apertado a cada um de vocês. Paz e luz às nossas mentes e corações. Fiquem com Deus. E olhe, amanhã, sexta-feira, temos o Ezequiel. Presencialmente eu estarei lá na Casa Espírita fazendo o tema da noite. Lembrando que nossa casa abre sexta-feira às 19h30 e domingo às 9 horas. Sábado, João Firmino e eu retornamos. No domingo, Arielle. Segunda, Ezequiel. Terça e quarta, normalmente é o Sérgio. Porém, ele não poderá na semana que vem, está viajando. Terça-feira vai ser Arielle e quarta-feira o Ezequiel voltará com a continuidade daquele tema tão palpitante, a vida no umbral. Até a próxima, meus amigos. Fiquem com Deus.